Isso mesmo! Então, Fundo Monetário Internacional e esse impacto nos preços e também nas privatizações, hein? Então assista esse vídeo até o final para você ver o que e onde chegam essas privatizações, não só no mundo, mas também no Brasil. Bom, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal GeoAtual, o canal mais divertido, interessante e informado. Bom, vamos lá então. Não sei se vocês repararam, mas sim, né? Eu tô com o cabelo meio grande, é cabelo de pandemia, né? Pois é, mas vamos lá então, vamos sobrevivendo. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você é a seguinte: quando nós estamos pensando em FMI, ou seja, Fundo Monetário Internacional, nós estamos falando de uma disputa, olha só, é uma disputa entre capitalismo e socialismo. E como assim? Mas o Fundo Monetário Internacional, ele não é um fundo de empréstimo de capital? Sim, ele é um empréstimo de capital. Mas o que acaba acontecendo? É muito importante de você lembrar que esse fundo ele vai emprestar dinheiro, vai ver principalmente quem é o país. O país ele precisa ser um país pobre, precisa ser um país que está necessitando de dinheiro. Para quê? Para que esse fundo ele possa garantir um controle e a real necessidade, principalmente, não adianta o fundo emprestar o dinheiro para qualquer coisa. O fundo ele tem o objetivo de ajudar aos países a se desenvolverem economicamente. Mas a desenvolver qualquer economia? Não. Lembrando que o foco é principalmente em industrialização e setor de serviço. Mas por que industrialização e setor de serviço? Lembrando que as áreas econômicas que mais dão acesso para os países e para a economia para se desenvolver é a indústria e o comércio. Setor agrícola e também a extração de materiais brutos, de matéria-prima e também o seu comércio não são tão rentáveis assim. Então, a extração de matéria-prima ela é muito menos rentável do que o setor industrial e o setor de serviço. Isso é bem importante para o seu vestibular, para nós entendermos principalmente sobre o desenvolvimento desigual e combinado que eu já falei num vídeo anterior. Agora, vamos falar sobre o FMI. O FMI, então, ele vai ajudar com que os países se desenvolvam, mas o que ele quer em troca? Além do dinheiro, o FMI ele quer ter a certeza que os países eles vão pagar esse fundo. Mas como o FMI ele vai dar a certeza de que o país vai pagar, então, esse fundo? Da seguinte maneira, além de manter um controle muito fixo, muito firme, o FMI ele tem uma cartilha, que é a cartilha do FMI. E lá tem várias diretrizes, tudo o que os países precisam fazer. E um dos requisitos é que o país tenha uma redução nos gastos públicos. Como assim acontece essa redução nos gastos públicos? Essa redução nos gastos públicos é principalmente com a privatização. E aí, o que você achou dessa informação? Então não esquece já de se inscrever no canal e curtir aí o vídeo para você continuar recebendo informações úteis para o seu vestibular. Então, é muito importante de nós lembrarmos a seguinte maneira. Quando nós estamos falando da redução de custos, principalmente de gastos públicos, nós vamos ter o quê? Opa, peraí, nós vamos ter o FMI falando para o Estado ter uma menor interferência na economia. Ou seja, é uma política neoliberal. Essa política de você intervir menos na economia, e principalmente os países eles vão olhar assim e vão falar, opa, peraí, você quer intervir de forma estatal, mas só em momento de crise. E outra coisa, hein? Lembra que no comecinho eu falei sobre a questão de capitalismo contra socialismo? Lembra que o socialismo você vai ter a presença e a interferência muito grande do Estado? Pois é, no caso aqui você vai ter uma interferência muito menor. Então o FMI só vai se comprometer a emprestar o dinheiro se o país se comprometer a investir em privatizações. Vou dar um exemplo. Caso da Grécia. Você já ouviu falar dos PIGs? Quem são? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Olha só, então eles são os países mais pobres que nós temos da Europa. E olha, um detalhe muito importante. A Grécia, ela sofreu um impeachment há pouco tempo atrás porque ela falou que ela ia dar um calote no FMI. O que o FMI fez? Pressionou tanto, mas tanto, que o presidente acabou caindo. Isso é uma prova de que, olha só, o FMI ele não está de brincadeira e principalmente ele vai intervir sim, ele vai fazer campanhas. Por quê? Porque se o país ele não seguir com a cartilha do FMI, com certeza o FMI vai pesar muito e principalmente implantar políticas para afetar dentro da própria nação, dentro do próprio âmbito político. Arnaldo, mas isso pode acontecer? Sim. Assim como as grandes corporações, que também tem um vídeo no canal falando sobre essa interferência das grandes corporações
e também, principalmente com tudo isso daqui, com todo esse contexto, tá bom? Então corre lá, vou colocar aqui na descrição o link desse vídeo. Bom, agora que nós entendemos um pouquinho desse panorama geral, é importante de nós lembrarmos do Brasil. Mas como assim o Brasil, Arnaldo? O Brasil é um outro signatário do FMI. Nós pegamos dinheiro do FMI, principalmente todas e várias das privatizações que têm acontecido, é principalmente uma imposição do FMI. Então, a partir do Temer, mais ou menos, ali para 2016, 2017, foi levado muito em consideração e muito à risca a cartilha, e é por isso que nós tivemos uma elevadíssima quantidade de privatização. Então, esse é um conteúdo e um conceito muito importante que você precisa saber. Por quê? Porque, além de afetar no seu bolso, isso afeta também no nosso dia a dia no vestibular. Com a pandemia, o FMI ele tem investido e principalmente emprestado muito dinheiro para muitos países. Ou seja, o que isso acontece? O aumento do neoliberalismo, o aumento da influência do capitalismo e sim, o endividamento de muitos países. Vamos lembrar que o Brasil é um país quebrado, então nós não temos dinheiro. Então, realmente, os caixas estão vazios e para que isso possa não gerar um risco para o FMI, ele vai sim pesar muito nessas privatizações. E aí eu te pergunto, será que nos últimos dias você tem visto alguma notícia sobre privatização? Não se esquece que lá no Instagram e no Facebook e nos stories eu coloco todos os dias atualidades, de segunda a sexta-feira. Eu coloco várias dessas notícias, não só sobre privatização, mas tudo que aparece nos principais jornais. Tudo bem? E por fim, vamos lá. Quando nós estamos falando de empréstimo e principalmente de privatizações, nós temos que lembrar do cenário brasileiro. O que acontece? Desde 2018, o Brasil teve um encolhimento no seu crescimento econômico. Então, muito importante que esse baixo crescimento acabou gerando o quê? O Brasil ele foi sendo passado pelas principais economias do mundo. Agora nós estamos muito atrás e, além disso, isso vai acabar gerando não só uma renda menor para a população, mas uma desigualdade muito grande. O Brasil antes, ele já era muito desigual, antes de 2018. Agora, ele está muito mais desigual, porque entra muito dinheiro, mas esse dinheiro ele é concentrado em grandes corporações. Então isso é importante, é muito legal de nós lembrarmos de todos esses conceitos, porque aí nós podemos pensar, tá bom, o FMI ele quer industrializar para aumentar a renda das pessoas, mas ele investe em privatização. Então primeiro vem as privatizações para depois garantir o dinheiro para a população. Agora vamos pensar o seguinte, se o serviço ele é privatizado, se o governo não vai oferecer, por exemplo, educação, saúde, segurança, como que as pessoas elas vão poder ter acesso à educação se elas não têm uma boa renda? E se ela não tem uma boa educação e uma boa renda, como é que elas vão conseguir acessar o serviço privado? Então é por isso que é muito necessário e fundamental nós termos o serviço público. E isso é uma crítica muito grande. E aí eu vou encerrar esse vídeo com a seguinte pergunta. Quem pode ter acesso aos serviços privados hoje no Brasil? Relembrando que o salário mínimo é de R$ 1.100, só que boa parte da população vive com menos do que isso. Bom, muito obrigado pela presença de você, por assistir esse vídeo até o final. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar com seus amigos e suas amigas. Até a próxima. Tchau, tchau.